18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7 no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos a partir de agora, hein? Até às 7 da noite. As principais notícias do dia você confere aqui. Mais uma edição do 18 horas começando agora pra você nos estúdios, hein? Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ari Guedes, Rodrigo Soares e lá no aplicativo humano, Wellington Trovão transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Pra você, hein? Mais uma edição do programa 18 horas e juntos aqui na Mix até às 7 da noite. Karime, tudo bem? Tudo bem, certo? Carlão, Bacana. tudo certo. Muito boa noite pra você. Vamos que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite. Vai aqui aquele salve especial pra galera do aplicativo humano que nos acompanha ao vivo em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Certo. Daqui a pouquinho o programa vai estar lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Carlão, sextou, sexta-feira gorda de carnaval. Karime, sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, em 12 de fevereiro, impressionante, Karime Leão, que agora que eu me toquei, que é sexta-feira gorda de carnaval. Né? Mas é uma sexta-feira gorda de carnaval atípica, em plena pandemia e cheia de restrições, não é isso? O que nos resta, Karime Leão? Muitas lives, né? Pra ficar aonde? Em casa, curtindo esses dias aí de folia, Karime vamos fazer Leão. O baile dos lençóis, carnaval, né? E nós em casa, vai, que é a melhor opção. Em casa, é a melhor opção no momento. Mas mesmo sem bloquinhos e trios, vários cantores se uniram para manter a alegria do carnaval viva para quem gosta, é claro. E a agenda hoje tem Olodum a partir das 7 da noite, Daniela Mercury às 8h30 da noite e Cheiro de Amor também a partir das 8h30 da noite, todos no canal do YouTube. Hoje também tem a live que alimenta, realizado pelas unidades do Sesc Goiás e Amazonas. A live musical com a cantora Aline Barros vai ser transmitida no canal das instituições Sesc Goiás e Sesc Amazonas e também no canal da artista, às 7 da noite, horário de Manaus, Karime Leão. Essa é aquela live do bem, né? Que o público pode fazer doações para o programa Mesa Brasil do Sesc, que presta assistência para as famílias em situação de vulnerabilidade social, um cenário que foi muito agravado durante a pandemia de Covid-19. Sim, Karime, no sábado tem Chiclete com Banana às 4 da tarde, Ivete Sangalo e também a Cláudia Leite a partir das 5h30 da tarde, Zé Neto e Cristiano com Zeca Pagodinho às 8h30 da noite, além do encontro aí de fenômenos, que é o Léo Santana, Parangolé e Harmonia do Samba. Esse acontece a partir das 9 da noite e todos aí no canal do YouTube. E domingo também tem os destaques aí, são a Preta Gil com o bloco da Preta Gil a partir das 4 da tarde, Bel Marques também às 4 da tarde e também pelo canal do YouTube. E a Anitta pelo Instagram com o bloco da Anitta a partir das 5 horas da tarde deste domingão de carnaval, Carlão. Então tá aí, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, sexta-feira gorda de carnaval e você aí em casa nas lives, numa boa, né? Passando aí mais um carnaval, o carnaval de 2021 vai ser assim. São 6 horas e 3 minutos, estamos começando mais uma edição do programa 18 horas para você aqui na Mix até às 7 da noite. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, chegamos ao final de semana com 175 mil pessoas vacinadas aqui no Amazonas, hein? É o total de quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todos os municípios amazonenses no estado. Esse número representa 53,25% do público estimado para receber a imunização nessa primeira fase de grupos prioritários, que inclui profissionais de saúde, indígenas, aldeados e idosos com mais de 70 anos. E até esta tarde, apenas 4.160 pessoas haviam recebido a segunda dose, segundo os números do vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Carlão, foram aplicadas, portanto, 179 mil doses de vacina, de um total de 555.044 recebidos pelo governo do Amazonas. 58 mil trabalhadores da saúde já receberam a primeira dose
dose e 3.771 receberam as 2 doses da vacina. O distante município de Guajará lidera o ranking de cidades que mais vacinaram o público-alvo. O percentual lá é de 84,9%. Seguido de Itacoatiara, com percentual de 73,2% do público-alvo vacinado. Depois vem Urucará, com 72,4%. E Presidente Figueiredo, com 71,8%. Manaus vacinou até a tarde de hoje 65,9% do público-alvo. E segundo divulgou hoje a CNN, o estoque de vacinas contra o coronavírus está acabando em algumas capitais do Brasil já, hein? A situação mais complicada é em Manaus, onde as doses podem acabar ainda neste final de semana. E o Ministério da Saúde ainda não tem um posicionamento oficial sobre o envio de uma nova leva. Segundo a apuração da analista do canal CNN, o governador Wilson Lima disse que a situação no interior é um pouco melhor por uma situação de logística, já que as localidades receberam os lotes um pouco depois da capital. E diante da escassez de vacina aqui no Amazonas, a Justiça manda ao governo do estado e à Prefeitura de Manaus que promovam ações para a compra de vacinas das empresas que tiverem o imunizante já aprovado ou em fase de autorização da Anvisa. A decisão da Justiça vem depois da Prefeitura confirmar que só tem pouco mais de 47 mil doses suficientes para atender a demanda por 4 dias. Mais informações sobre essa decisão da Justiça, vamos conferir agora na reportagem de Odiné Araújo. O estoque de vacinas contra a Covid-19 em Manaus está no fim. De acordo com dados da Prefeitura, existem somente 47.833 doses das mais de 207 mil recebidas pelo governo do estado até agora. E segundo a Sala de Situação de Vacina da FVS, nenhuma dose mais está prevista para ser entregue a Manaus por enquanto. Se levarmos em conta o total de 12 mil vacinados por dia, conforme registrado nos últimos dias, só tem como manter a imunização até no máximo segunda ou terça-feira da semana que vem. O alerta é do deputado Serafim Corrêa, que é economista e que fez os cálculos. Nós estamos vacinando no ritmo mais acelerado do que o restante do Brasil. Só que a quantidade de vacinas que nós temos, no ritmo em que nós vamos, só teremos vacina até segunda, no máximo terça-feira. Nesse sentido, é importante que o Ministério da Saúde mande mais doses de vacina para cá. Nós estamos no olho do furacão. Aqui é a principal cidade que precisa de vacinação e cabe ao Ministério da Saúde prover essa necessidade. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse no Senado que pretende vacinar pessoas a partir dos 50 anos de idade no Amazonas, mas não disse a partir de quando. No total, o estado recebeu até agora do governo federal 555.620 doses. A prefeitura informou que já enviou o comunicado ao governo do estado solicitando reposição do estoque. Em entrevista ao canal CNN Brasil, o governador Wilson Lima disse que a situação é melhor no interior, que tem doses disponíveis para os próximos 10 dias. Os primeiros vacinados em Manaus, dentro dos grupos prioritários, já estão recebendo a segunda dose. Até agora, mais de 100 mil pessoas já tomaram a primeira dose contra a Covid-19 na capital, entre trabalhadores da saúde, indígenas e idosos, e quase 4 mil já receberam a segunda dose. Hoje, a juíza Etelvina Lobo Braga, do Tribunal de Justiça do Amazonas, mandou o governo do estado e prefeitura de Manaus promoverem ações para comprarem por conta própria vacinas contra a Covid-19. A Justiça deu prazo de até 20 dias para assinatura junto a laboratórios produtores de vacinas já aprovadas pela Anvisa ou com vias de autorização para a aquisição de vacinas em número suficiente para atender a totalidade dos grupos prioritários definidos no plano operacional da campanha de vacinação contra a Covid-19. A decisão atende pedido da Defensoria Pública do Amazonas, que informou que a quantidade de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde não atende sequer os grupos prioritários. Da decisão da juíza, cabe recursos, conforme ela mesma declarou ao 18 horas. Cabe o recurso aos entes públicos, né? Pode ser um agravo para a instância superior, que poderá revisar o ato proferido por mim
por entender configurada a ocorrência de decisão ilegal, abusiva ou teratológica. Também a Defensoria poderá comunicar nos autos que não houve cumprimento da decisão e pedir a aplicação de multa e o juiz avaliar essa possibilidade de aplicação de multa. Existe uma outra ação, só que na esfera da Justiça Federal, que determina que o governo do estado compre vacinas para imunização em massa no Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Olha, atualizando os dados, de acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, com as doses aplicadas hoje, sexta-feira, restam apenas 38 mil vacinas contra a Covid-19 para serem aplicadas aqui na capital. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a possível suspensão da campanha de vacinação aqui em Manaus por falta das vacinas, por falta do insumo, é um fato gravíssimo. O alerta vem do biólogo Lucas Ferrante. Assim como também é gravíssima a flexibilização do isolamento social aqui na capital. E o biólogo que integra grupo de pesquisa sobre a evolução da Covid-19 no Amazonas defende vacinação de 70% da população num prazo de até 4 meses, junto com lockdown severo para evitar uma terceira onda da doença. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Odneia Araújo. A notícia de que o estoque de vacinas contra a Covid-19 em Manaus está acabando e deve durar até a segunda ou terça-feira da semana que vem mobilizou cientistas, judiciário e políticos. Um grupo de cientistas está emitindo nota técnica aos deputados do Amazonas para tentar evitar a paralisação da vacinação e a flexibilização do isolamento. O biólogo Lucas Ferrante, doutorando do INPA, reforça que é necessário vacinar pelo menos 70% da população para evitar uma terceira onda de Covid-19 e agora causada pela nova variante, que é mais severa que o vírus original. As consequências da suspensão da campanha de vacinação para Manaus e para o Amazonas são gravíssimas, assim como também é gravíssima a suspensão ou flexibilização do isolamento social na cidade. Nós precisamos vacinar massivamente 70% da população de Manaus dentre os próximos 3 a 4 meses, concomitante com um lockdown de pelo menos de 20 a 30 dias nesse momento. É extremamente necessário que isso seja realizado para evitar uma terceira onda em Manaus, que já projeta-se através de modelos epidemiológicos anunciando mais uma catástrofe para Manaus. Apesar da virulência da nova variante, é quase que consenso entre a comunidade científica que as vacinas AstraZeneca e Coronavac, além das demais utilizadas mundo afora, são eficazes contra essas mutações, conforme o biólogo. Hoje sabe-se que as vacinas disponíveis cobrem essa nova variante, não tendo indicativos da eficácia pela nova variante. Entretanto, essa nova variante ela é 2 vezes mais transmissível. Isso significa que, caso ela continue circulando, nós teremos novas mutações que as tornarão resistente à vacina. Por isso a necessidade de contermos a pandemia, tanto pela vacinação massiva urgente, como também por um lockdown extensivo nesse momento, até que se ganhe tempo para vacinar toda a população. Os cientistas alertam que a vacinação sozinha não pode evitar novas mutações do vírus, porque a pandemia em Manaus está desenfreada. Não existe outra alternativa, segundo eles, que não inclua isolamento social e uso de máscara e, de preferência, 2 de uma vez só. O colunista Jamil Chad, do UOL, publicou hoje que se o governo brasileiro não sair imediatamente atrás de vacinas adicionais para reforçar o estoque da Coronavac e AstraZeneca no Brasil, o país corre o risco de ver apenas uma parcela da população imunizada contra a Covid-19. Além de ter que lidar com novas variantes do vírus a partir do segundo semestre do ano. O alerta ao UOL foi dado pela epidemiologista Cristiana Toscano, única brasileira membro do grupo de trabalho de vacinação da Organização Mundial de Saúde. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, e se o mês de janeiro já foi trágico aqui no Amazonas, com recorde de mortes por complicações da Covid-19, fevereiro tem se mostrado ainda pior. Nos 10 primeiros dias deste mês, Manaus registrou cerca de 448 mortes em consequência da Covid-19, o que significou um aumento de 65% em relação aos 10 primeiros dias de janeiro. E a repórter Nathalie Moraes que vai explicar pra gente por que o mês de fevereiro pode ser ainda pior. Vamos conferir. As mortes por Covid-19 nos 10 primeiros dias de fevereiro em Manaus tiveram um aumento de 65,92% em relação ao mesmo período do mês de janeiro, onde mais de 2.000 vidas foram perdidas para o novo coronavírus. Entre os dias 1º e 10 de janeiro em Manaus, registramos 270 óbitos em decorrência da doença, enquanto nos primeiros dias do mês de fevereiro foram contabilizadas 448 mortes. O Amazonas segue na fase roxa da doença, o que corresponde à classificação máxima de risco para a transmissão da Covid. Já em relação às internações, fevereiro apresentou uma redução em relação a janeiro. Nos 10 primeiros dias de 2021, foram 1.737 pessoas internadas só em Manaus. Já agora, nos 10 primeiros dias de fevereiro, foram apenas 1.057 internados, uma redução de 39%. Vale lembrar que em todos os pronunciamentos recentes, tanto o governador do estado, Wilson Lima, como o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, e o presidente em exercício da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, falam em uma estabilidade no número de casos. Ainda assim, a nova variante do vírus encontrada aqui no estado, chamada de P1, tem acometido cada vez mais pessoas mais jovens e com idade entre 20 e 59 anos. No final de dezembro até fevereiro, ocorreram na faixa etária entre 20 e 59 anos. O que quer dizer isso? É a faixa etária economicamente ativa e essa parcela da população ela precisa ficar mais atenta em relação às medidas de prevenção. Provavelmente já resultado da falta de adoção de algumas medidas, a gente percebeu um relaxamento natural das pessoas, principalmente no final de ano, a questão da adesão dos usos de máscaras. A gente precisa fazer esse paralelo e avaliar quais são os condicionantes que favoreceram a propagação, a disseminação da doença nessa faixa etária. E a importância disso, do ponto de vista epidemiológico. Lembrando que, apesar dessa frequência, dessa faixa etária de 20 e 59 anos, nós tivemos também um aumento de óbitos de 25% para 40%, ou seja, nessa faixa etária. No entanto, 60% dos óbitos ocorridos nessa faixa etária de 20 a 59 anos eram pessoas com comorbidades. Então, a condição de saúde, as comorbidades, elas têm um peso muito, muito grande quando a gente avalia os fatores de risco para casos graves e óbitos. Nathalie Moraes para o 18 horas. E as mais recentes estatísticas da Covid-19 aqui para o estado do Amazonas continuam muito elevadas em tudo, né? Temos ainda os hospitais superlotados, com os leitos clínicos e de UTIs com ocupação acima de 90%. Uma lista de espera também por um leito de quase 300 pessoas. Pacientes ainda sendo transferidos para tratamento em outros estados e números de novos casos superior a 2.000 por dia. Definitivamente é um quadro gravíssimo que mantém o estado em alerta roxo, que é aí o grau mais grave da pandemia. Karemi, enquanto a vacinação não chega, enquanto a vacinação não atinge aí um percentual expressivo da população, só nos resta redobrar os cuidados, mantendo as medidas de prevenção, que é aí o uso da máscara, evitar aglomerações, manter o distanciamento social, higienizar as mãos com água e sabão e, quando possível, com álcool em gel. São medidas simples e até o momento as únicas, até o momento eficazes, porque a vacina, para ser eficaz, para realmente imunizar, precisa da segunda dose. Mesmo assim, tem um período aí de uns 10 dias, pelo menos, para a pessoa ficar mais tranquila. E como nós não atingimos aí pelo menos 70% da população vacinada, imunizada, é importante que as pessoas mantenham-se em casa. E nesse período que brincamos aqui no início do programa, né? Sexta-feira gorda de carnaval, mas, por favor, nem pensar em fazer, né, aquelas atividades rotineiras de carnaval
carnaval, de repente festas clandestinas, aquela churrascada de fim de semana, de reunir muitas pessoas, de aglomerar. Tudo isso é o que o vírus precisa para circular e a gente tem os números, os cientistas, os especialistas falam que ele está mais agressivo e acometendo as pessoas mais novas, que antes eram só idosos. Então vale lembrar que o Amazonas tem a maior taxa do mundo de mortes por Covid. São 228 mortes para cada grupo de 100 pessoas, quando a média nacional é inferior a 160 mortes por cada 100 mil habitantes também. Se a população ajudar, a pandemia vai ser controlada assim, de uma forma mais rápida. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público Federal quer informações num prazo de 24 horas sobre os leitos vagos em hospitais militares de Manaus. Carlão, o Ministério Público Federal enviou para os hospitais militares da cidade, para os órgãos do Executivo Federal e Estadual, ofícios solicitando informações sobre a existência de leitos não ocupados nas unidades hospitalares durante a pandemia de Covid-19. Olha só, a iniciativa do Ministério Público veio com as notícias da imprensa divulgando que 72% dos leitos destinados ao tratamento de Covid-19 estão vagos em hospitais das Forças Armadas no Amazonas, enquanto a rede de saúde do estado está saturada com mais de 300 pacientes à espera de leitos. 18 horas. E a assessoria do ministro Eduardo Pazuello divulgou um e-mail avisando que ele embarca no final da tarde de hoje aqui para Manaus, onde deve ficar até a próxima quarta-feira, dia 17. Ainda de acordo com a assessoria do ministro, ele deve participar de reuniões com o governador Wilson Lima, prefeitos e vai visitar as obras das usinas de oxigênio. Pazuello também deve supervisionar os trabalhos das equipes do Ministério da Saúde que prestam apoio no enfrentamento da pandemia de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. 18 horas. Agora são 6 horas 21 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e até às 7 da noite as principais notícias do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E nós vamos abrir agora a playlist do 18 horas de hoje, hein? Na primeira, nós vamos aí ouvir o single Ladrões de Marcelo Falcão, música que é um recado aí de Falcão a todos os corruptos e também aqueles que destroem o país. E você vai conferir também o recado de Marcelo Falcão ao governo Wilson Lima, citando o caso do superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares aqui no estado do Amazonas. Vamos de música, vamos de Ladrões. Você está ouvindo 18 horas. Também agora são 6 horas 26 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim a playlist do 18 horas de hoje. Marcelo Falcão, a música Ladrões. E você vai conferir o recado de Marcelo Falcão. E essa música vai ficar na playlist aí, toca todo dia, a programação até o Amazonas resolver aí essa crise, porque essa música retrata o que nós estamos vivendo nas mãos aí de ladrões. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira gorda de carnaval. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 96%. Agora 6h27, boa noite. Mix. Olha, neste fim de semana, o governo do Amazonas deve anunciar novas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado. Isso porque o prazo do decreto com as medidas restritivas atuais termina no próximo domingo. Pois é, Carlão, e existe aí a expectativa de uma nova flexibilização das atividades comerciais. Mas especialistas orientam sobre os cuidados de prevenção ao coronavírus que devem ser redobrados. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O decreto atual, que estabelece toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã e o funcionamento do comércio de atividades não essenciais apenas na modalidade delivery, vai até o próximo domingo, dia 14 de fevereiro. Ainda neste fim de semana, é esperado que o governo do Amazonas anuncie novas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado. A tendência é que o governo flexibilize algumas atividades comerciais, visto que nesta semana representantes de entidades
entidades do setor do comércio se reuniram com o governador Wilson Lima e pediram a retomada gradual das atividades. Já são mais de 40 dias de portas fechadas no comércio. Aderson Frota, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, afirma que é preciso que o governo compreenda o momento difícil em que passa o setor, que inicia uma onda em massa de demissões. Nós estamos na expectativa de que o governo entenda toda essa dificuldade que nós estamos atravessando, entenda inclusive a possibilidade de deflagrar uma onda de desemprego muito forte, e isso é mais doloroso, isso vai gerar inclusive mais gastos para os órgãos públicos, as demandas em função da violência que pode decorrer de uma onda muito forte de desemprego. Então, a nossa expectativa é que o governo entenda todo esse momento difícil, toda essa dificuldade, mas que vá flexibilizando a atividade comercial para que nós possamos retomar o equilíbrio das empresas e manter o emprego de todos os nossos colaboradores. Mas a abertura do comércio, caso o governo flexibilize, como por exemplo a volta do trabalho presencial e até mesmo o funcionamento de, por exemplo, bares ou outras opções de lazer, não significa que a pandemia passou. O Amazonas ainda registra mais de 2.000 novos casos da Covid-19 por dia e o número de mortes causadas pelo vírus ainda é alto. Por isso, com a reabertura do comércio, os cuidados de prevenção ao coronavírus devem ser redobrados, como orienta o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra. Ele lembra que mesmo com a vacina, ainda viveremos esse período de pandemia por um bom tempo e que, por isso, os empresários precisam racionalizar o acesso das pessoas ao estabelecimento comercial e oferecer medidas de higiene. Quando eu digo racionalizar, é diminuir o número de pessoas que poderão frequentar esse comércio, seja ele de vendas de produtos eletrônicos, seja de produtos alimentícios, de restaurantes. Então ele vai ter que limitar a capacidade de atender as pessoas, mantendo então um distanciamento social seguro. A outra é ofertar as medidas de higiene necessárias e até oferecer máscaras que possam ser utilizadas em breve espaço de tempo durante a sua permanência lá. Isso é fundamental. Nós não vamos, mesmo vacinando a população, nos livrar imediatamente do uso das medidas não terapêuticas, sem medicamentos, ou seja, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento social. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Muito boa noite, senador. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite ao Carlos Júnior. Boa noite. É um prazer falar com a Rádio Mix nesse horário, um horário que muitas pessoas estão ouvindo a nossa entrevista nesse momento. Muitíssimo obrigada pelo senhor abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui do 18 horas. Então, senador, ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele participou de uma audiência lá no Senado, onde foi cobrado pelo senhor para imunizar 70% da população aqui do Amazonas, e isso urgentemente. Ele disse que o ministério ia antecipar a vacinação para as pessoas acima de 50 anos, mas não especificou a data, não é? O que pode ser feito para que o Estado, para que a gente aqui do Amazonas receba logo essas vacinas? Olha, a minha colocação foi muito clara, baseada na ciência. Não dá para negar a ciência. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, 70%, 10%, 50%. 70% é que especialistas nessa área, em ciências e na área de saúde, eles preveem uma terceira onda no estado do Amazonas, que seria muito mais avassaladora do que essa que está acontecendo nesse momento. Veja bem, se nós já sofremos, nesse momento, perdas irreversíveis, imagine se vier uma terceira onda e a gente não estiver imunizado. Então, o Amazonas foi, na primeira onda, o que mais sofreu no Brasil, que demorou mais tempo para sair. A segunda onda é o que está mais sofrendo no Brasil. Eu tenho dito isso, que se cair um Boeing com 200 passageiros em qualquer lugar do mundo, um avião com 200 passageiros, em qualquer lugar do mundo que cair, é notícia no mundo todo.
Todo mundo vai noticiar isso, todos os blogs do mundo, todos os jornais, televisões irão falar por 1, 2, 3 dias para saber as causas. Está morrendo um boi por dia no Amazonas, 200 óbitos por dia. Veja só, se nós estamos com essa onda, o Amazonas percentualmente é o primeiro lugar no mundo em óbitos, para você ter uma ideia. A razão, só quem é técnico, cientista que pode dizer por que essa cepa que está aqui, ela está sendo tão nociva à nossa população. Se não houver a imunização de 70% da população, nós estaremos todos os 2, 3 vezes por ano podendo sofrer novas ondas de Covid. Então, é o momento de a gente reivindicar isso, fazer um apelo ao ministro. Acho que logo a semana que vem, terminando o carnaval, ou a semana de carnaval, é necessário nós todos procurarmos o ministro, os parlamentares, os senadores, os deputados, o governo, a prefeitura, ir lá com o ministro e definir uma data com ele. Nós não temos mais tempo para esperar. Nós não temos mais tempo. E o que eu digo, morte é uma coisa que é irreversível, não tem volta. Infelizmente não tem volta. E todos nós estamos sofrendo. Pessoas perderam familiares, amigos. Eu perdi um irmão há 20 dias atrás, 25 dias atrás. Senti muito a perda do meu irmão, mas da mesma forma que dá em mim ou em você o Covid, dá em qualquer pessoa. Não escolhe sexo, não escolhe religião, não escolhe o poder aquisitivo da pessoa. É uma doença que mata. E só há uma forma de a gente evitar esse óbito, é imunizando a população. Ok, senador, é fato que o Amazonas hoje é onde se morre mais por Covid-19 no mundo. São mais de 228 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Eu lhe pergunto, senador, o que faltou ser feito e onde falhamos mais aqui no nosso estado? O seu nome, querido, eu não... Carlos, eu sou o Carlos Júnior. Você é o Carlos, eu já te cumprimentei, Carlos. Carlos? Cumprimentou. Veja bem, eu sou ex-governador, eu já fui deputado, vereador, hoje estou no Senado. Eu não costumo tirar proveito de momentos na política em relação à desgraça. Acho que o maior problema que nós tivemos foi no Brasil, foi a negação da ciência. A negação da ciência. Se eu fosse governador, Carlos, no dia 26 de dezembro, quando o governador decretou o lockdown, eu não teria voltado atrás. Infelizmente, nós temos que ser bastante duros. Não tinha que ter voltado atrás no dia 26 de dezembro. Podia ter quebra-quebra e tal, mas era para salvar vidas. O distanciamento salva vidas. A aglomeração tira vidas. Só há uma forma de você, enquanto não imunizar, é o distanciamento, é os cuidados que todo mundo tem que ter. Né? Imagine naquela aglomeração do dia 26 de dezembro, quando teve manifestações de várias partes da cidade, você está me entendendo? Sim. Quantas pessoas adquiriram Covid naquele dia, chegaram em casa, passaram para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos, e que depois veio a óbito essas pessoas. Quantas? Não dá para mensurar, lógico, mas tenho certeza que muitas pessoas naquelas manifestações adquiriram o vírus ali e quando chegaram em casa, transmitiram para as pessoas que estavam na casa dela. Então, eu teria feito isso, eu não teria voltado atrás em relação a esse lockdown. E vi políticos que agora estão aí fazendo críticas e se manifestando, também pedir para o governador ter a sensibilidade. Então ele teve a sensibilidade e ocorreu o que ocorreu. Agora, em relação à falta de oxigênio, é inadmissível. Isso é inadmissível ter faltado. Né? A iniciativa foi demorada, mas acredito que com a imunização nós sairíamos desse caos.
Você pode ter, se você ter uma ideia, chegou a ter 600 pessoas na fila atrás de um leito, em Manaus. Fora as pessoas no interior do estado que queriam ser transportadas para Manaus e não tinha leito aqui no estado do Amazonas. Saíram do Amazonas em torno de 600 pessoas para outros estados. E muitas dessas pessoas saíram daqui com o Covid, mas andando, indo num avião normal, sentado, sem estar entubado, sem nada. E em hospitais fora daqui, em Uberaba, teve 7 óbitos. Em outros hospitais tiveram óbitos. Então, não dá pra gente dizer, olha, é o sistema de saúde que não presta no Amazonas. Não. Muitas pessoas saíram com Covid daqui de Manaus e entraram no avião andando, sentaram, chegaram em outros estados, em outros hospitais que foram acolhidos, e a gente agradece muito o acolhimento dos estados brasileiros que fizeram isso com os amazonenses, mas foram a óbito. Então é uma coisa muito difícil você dizer bem assim, causa, quem são os responsáveis, como é que isso aconteceu, porque num país como os Estados Unidos, o número de mortes é muito superior ao número de mortes que está tendo no Brasil. E é um país que a gente é primeiro mundo, é o país mais poderoso do mundo. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil. O presidente e a turma do presidente Trump negavam a ciência. Pedir para usar cloroquina. Eu não sou médico, eu não vou prescrever nada para ti, nem para ninguém, que eu não sou médico. Quem prescreve medicamentos é quem foi preparado para isso, para quem estudou para isso, para quem se formou. E na primeira onda, com aquela cepa antiga, nós não tínhamos um protocolo. Era uma doença que tinha iniciado e ninguém sabia, todo mundo estava perdido. Hoje tem um protocolo, mas a cepa que se instalou no Amazonas e que já saiu do Amazonas para outros estados, ela é fulminante. Ela te interna, 2 dias depois você está entubado e no 4º dia você pode chegar ao óbito. Por isso que eu fiz um apelo ao ministro. 2 coisas que eu pedi ao ministro. Que a população do Amazonas fosse imunizada a 70% e que se criasse centro de reabilitação. Você deve conhecer, a Karime deve conhecer, as pessoas que estão aí na Rádio Cultivo devem conhecer muitas pessoas que saíram do Covid com sequelas. Sequelas que, se a gente não cuidar, elas não retornam ao hospital, porque o hospital está recebendo quem está com Covid. Essas pessoas estão indo a óbito também. Sequelas cerebrais, sequelas coronárias, sequelas no rim, sequelas de várias outras sequelas que foram detectadas pós-Covid. E nós precisamos de reabilitar essas pessoas. Tem pessoas que têm problemas psicológicos e hoje estão perdidos pelo interior, aqui nos bairros da cidade de Manaus, e não tem um psicólogo, uma pessoa preparada para dar um atendimento a ele. Muitas pessoas saíram com o pulmão comprometido que precisam de fisioterapia. Uma fisioterapia particular custa R$200, R$300, R$400 a hora. Essas pessoas não estão podendo trabalhar. Essas pessoas não estão podendo exercer a função mais nobre, que é o trabalho. Elas estão sem dinheiro. Então o Estado e a Prefeitura, e eu pedi isso ao ministro, para que a gente crie centros de referência aqui para fazer o procedimento pós-Covid. Porque essas pessoas que não foram a óbito, muitas delas, a vida delas mudou completamente e mudou para pior. Ninguém que sai com uma doença que passa 20, 30 dias hospitalizado, entubado, sai como se nada tivesse acontecido. Sai andando como se nada tivesse acontecido. Então, nós temos que nos preocupar com a imunização das pessoas, mas precisamos também cuidar das pessoas que, graças a Deus, se salvaram. Certo. Essas pessoas têm problemas seríssimos. Muitas delas vão ter que fazer diálise. E nós sabemos da dificuldade que é fazer hemodiálise no Amazonas e no Brasil. Então,
esse centro de reabilitação que eu estou pedindo, e eu vou tratar desse assunto com ele, não tenha dúvida nenhuma, meu amigo, que é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas que estão aí pós-Covid. Senador, recentemente o senhor assinou o pedido de uma CPI para investigar justamente a atuação do Ministério da Saúde aqui no Amazonas. Essa CPI tem chances de ir para frente? Olha, teve 31 assinaturas, os 3 senadores do Amazonas assinaram. Eu fui muito claro na minha posição quando assinei. Eu disse, olha, eu não estou aqui para fazer caça às bruxas, eu não estou aqui para enforcar ninguém. O meu papel como senador da República é provocar uma discussão para que a gente possa ter respostas para tudo isso que está acontecendo e nos prevenir para outras ondas que virão, que é possível ser feito. Se você assistiu ontem o debate com o ministro da Saúde, Pazuello nasceu no Amazonas, ele é amazonense, a família dele é daqui. Ele disse ontem claramente, olha, eu sou amazonense, eu estou sofrendo também. Então, veja bem, eu vejo um esforço muito grande por parte da área técnica do Ministério da Saúde em tentar contornar essa situação. Não faltou recurso para os municípios no ano passado, que nós aprovamos no Senado e na Câmara, nós colocamos recurso em todos os municípios do interior e no estado do Amazonas. Não posso aqui dizer que o presidente Bolsonaro negou ajuda aos estados e aos municípios. Nunca, em história nenhuma, não se tem na história um presidente da República que ajudou mais os estados e municípios como o presidente Bolsonaro. Além disso, ele criou o auxílio emergencial, que agora hoje o presidente Rodrigo Pacheco do Senado trabalhou hoje o dia todo, eu conversei com ele há pouco, e nós esperamos votar ou através de uma medida provisória que seja editada pelo governo, ou através de um projeto de lei, para que a gente possa voltar com o auxílio emergencial, principalmente aqui em Manaus, que a gente está com lockdown. E no interior do Amazonas, que pessoas não estão em condições de comprar comida. Então, é uma necessidade urgente. Então, o presidente ajudou muito. Mas qual é o erro do presidente? Qual é o erro da equipe do Ministério da Saúde? Com toda essa ajuda, é a negação científica. É negar cientificamente que essa é uma doença que mata. É uma doença que precisa de isolamento. Então o presidente dava com uma mão e deu muito dinheiro para os municípios e estados, mas tirava com a outra mão a solidariedade de fazer o isolamento dele, ser o principal interlocutor com a população, impedir para a população ficar em casa. Não, o presidente vai para a praia, aglomeração. É porque ninguém identifica quem vai a óbito por Covid. Mas tenha certeza, muitas dessas pessoas que no final de ano estavam em aglomerações, em praias, com certeza pegaram Covid. Pior, não pegaram somente na aglomeração, na festa ou coisa parecida, mas transmitiram isso para dentro da sua casa, para um pai mais idoso, para uma mãe mais idosa, e depois aconteceu o que nós estamos vendo que está acontecendo aí. Então, em relação à CPI, eu vou ser muito claro, nós queremos apurar, mas queremos também dar encaminhamentos. Um dos encaminhamentos é isso, acho que nós precisamos cuidar do pós-Covid de muitos brasileiros e amazonenses que vão ter sequelas irreversíveis se não forem cuidados. Tá ok. Muitíssimo obrigada, senador, pela sua entrevista, pela sua participação hoje conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Karine, Carlos, muito obrigado a vocês. Eu estou à sua disposição. A hora que eu precisar para dar esclarecimento a você, à população, o único meio que nós temos é esse meio, o meio da comunicação, dado por vocês. Muito obrigado e que um final de semana abençoado para vocês. Para o senhor também, muitíssimo obrigada. Conversamos com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Agora 6h48 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Bom, agora nós vamos com a segunda da playlist do 18 horas de hoje, em sexta-feira gorda de carnaval. Agora nós vamos ouvir a parceria de Dua Lipa com o rapper DaBaby no remix da música Levitating, que originalmente aí faz parte do disco Future Nostalgia. É isso aí, então vamos de música, vamos de Levitating Remix. Você está ouvindo 18 horas. Mix agora 6 horas e 52 minutos. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Segunda da playlist de hoje, Dua Lipa e DaBaby, Levitating, e é remix em 100,7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para este final de semana, sábado e domingo. Chuva ou sol? Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã, sábado, vai ser com sol e muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 99%. Já no domingo, dia 14, a mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mix agora 6h53, boa noite. Mix. Olha, esta manhã foi bastante agitada aqui em Manaus, hein? Pelo menos 2.000 manifestantes, motoristas de aplicativo, estiveram em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas para exigir a redução nos preços dos combustíveis. E o trânsito na Avenida Mário Ipiranga, onde fica a Assembleia Legislativa, ficou bem complicado. Isso porque as duas faixas da avenida foram fechadas durante a ação. Os manifestantes exigiam também a flexibilização do lockdown e o impeachment do governador Wilson Lima. A repórter Nathalie Moraes, ela acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente agora. Motoristas de aplicativo realizaram na manhã de hoje uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas contra o aumento do preço dos combustíveis e os descontos praticados pelas plataformas digitais. Representante da classe há 3 anos, Felipe Trajano afirmou ser abusivo o valor da gasolina durante essa crise financeira e de saúde pública. Revoltados com o aumento abusivo do combustível, pelo momento que nós estamos passando, pela crise tanto na saúde quanto financeira, pela dificuldade dos nossos motoristas. Hoje a nossa categoria está praticamente com 60% de motorista impedido de trabalhar, porque a maioria deles trabalham com carros alugados. As empresas que alugam não baixaram o valor, continuam o valor antes da pandemia, antes do lockdown. E um aumento desse foi para fechar o caixão da categoria, porque hoje nós trabalhamos das 6 às 21 horas, o movimento não está propício, foi reduzido porque o comércio está fechado, é mais um ponto de estar nos prejudicando, e agora já estava caríssimo o combustível. Com aumento desse foi para acabar. Hoje o nosso motorista trabalha mais de 12 horas, ele faz 100, 150 reais, a metade fica para o posto. Uma outra parte fica para as plataformas. E o que nós estamos levando para casa? Em Manaus, o valor do combustível chega a custar hoje cerca de R$ 5,20 em alguns postos de gasolina. A Petrobras reajustou os valores na última segunda-feira. Esta foi a terceira alta do ano nos preços da gasolina e a segunda no valor do diesel. Desde o início do ano, a Petrobras já elevou em 22% o preço dos combustíveis. Os motoristas, durante o manifesto, solicitaram também a flexibilização do lockdown, já que muitos motoristas estão sendo impedidos de trabalhar pelo decreto que restringe a circulação de pessoas na capital. Teve amigos meus, mototaxistas, que infelizmente perderam a sua moto. Teve entregador de iFood, entregador que infelizmente perderam a sua moto. Por quê? Porque estava trabalhando, entendeu? Então a gente está reivindicando aqui, o aumento da gasolina. Hoje eu fui abastecer minha moto, eu abasteci de R$ 4,99 a gasolina, entendeu? Não dá mais nada, não dá pra gente trabalhar mais, não dá pra fazer uma... Governador, acorda, eu dei meu voto de confiança pro senhor, a minha família deu voto de confiança, muita gente votou no senhor, porque pensava que ia fazer melhoria pelo estado do Amazonas, mas o senhor tá fazendo o nosso estado do Amazonas se afundar cada vez mais. Eu grito, quero que você grita, todo mundo grita, foi o Wilson Lima!
Após a manifestação, representantes da categoria estiveram reunidos com os deputados estaduais na sede da Alian. Ficou definido que um requerimento será encaminhado pelos deputados ao governo do estado com um pedido de flexibilização de horário para o trabalho dos motoristas de aplicativos. A proposta é de que a categoria circule das 3 da manhã até a meia-noite. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha. Perdão, um detalhe aqui que acabou de chegar, né? Que nosso editor-chefe passou aqui pra gente dar só uma conferida, né? Que no interior a gasolina já está sendo vendida a quase R$6. Em Parintins já está a R$5,70, tá? Em Manaus você encontra aí a R$4,99. Desculpa aí, Carlão. Tá muito caro realmente a gasolina em Carimilha. Em 2017 estava R$2,40. Estávamos lembrando disso. Pouco tempo, né? Aí, realmente muito caro. Agora 6h57. E atenção para este alerta, hein? Criminosos estão usando sites falsos com a promessa de cadastro para a vacina contra a Covid-19. Muita atenção, hein? Os golpistas simulam um pré-cadastro na fila da vacina para roubar dados pessoais. E a repórter Júlia Gomes ouviu um especialista em segurança cibernética que deu dicas para ajudar você e eu também, né? Para a gente se proteger deste tipo de golpe. Vamos conferir. Criminosos se aproveitando do grande interesse da população sobre a vacina contra a Covid-19 estão usando sites falsos para roubar dados pessoais e lucrar com as vítimas. No novo golpe, o criminoso se apresenta como representante do governo federal e usa como isca um falso agendamento da vacinação contra o coronavírus. Rodrigo Cavalcante é especialista em cibersegurança do Instituto do Desenvolvimento Tecnológico de Manaus e explica como funciona esse novo golpe. Golpistas aproveitam-se de alguma calamidade ou de algum evento de grande relevância, como no caso é a pandemia, e fazem clones das páginas ou dos aplicativos, ou induzem através de falsos links as pessoas a clicarem e colocarem lá informações de WhatsApp, informações de cartão de crédito, informações diversas, para que com isso apliquem golpes em nome destas pessoas. De acordo com uma empresa especializada em cibersegurança, um dos sites identificados solicita o e-mail e a senha do próprio e-mail para dar continuidade ao cadastro. A partir desses dados, criminosos podem invadir a conta da vítima e ter acesso a outras informações, além de conseguir aplicar diferentes golpes na mesma pessoa. Em janeiro, o Ministério da Saúde chegou a emitir um alerta sobre o golpe em prática no país, esclarecendo que não realiza agendamento para aplicação de nenhum tipo de vacina e nem envia códigos para celular dos usuários do Sistema Único de Saúde. Rodrigo Cavalcante diz que é difícil identificar uma armadilha virtual e que por isso é fundamental adotar medidas de segurança, além de ficar bastante atento. Ele alerta ainda para um novo golpe nas redes sociais. A identificação ela é um pouco mais difícil a partir do momento que os golpes também estão evoluindo. Então a atenção ela tem que vir antes de qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Um golpe que está se popularizando agora são clonagens de páginas de Instagram oficial das lojas. O que é que os golpistas estão fazendo? Eles pegam um Instagram de um restaurante, de uma loja, enfim, de algum lugar que você frequente, ele vê lá a lista de seguidores daquela loja e entra em contato, oferecendo uma promoção, fazendo questionamentos, e com isso ele consegue fazer com que você, acreditando falar com a loja, entregue informações particulares ou até mesmo código de confirmação do WhatsApp. Por isso, o especialista em cibersegurança diz que é importante ficar atento aos detalhes. Para evitar, sempre cuidado aos detalhes. Por exemplo, na clonagem de sites do Instagram, de lojas, você não consegue colocar com o mesmo nome. Vai ter uma barrinha, vai ter um ponto, vai ter alguma coisa diferente da loja oficial, embora o nome completo seja inteiro. Então, sempre atente aos detalhes. Se essa loja entrar em contato pedindo que você faça uma confirmação,
verifique que o SMS que vai receber, ele vai vir com o nome, código de confirmação do WhatsApp, que não tem nada a ver com aquela loja. Então, mais uma vez, a atenção aos detalhes é o que vai lhe prevenir de cair em golpes. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Mix agora 7h01 e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim desta sexta-feira sobre a Covid-19 aqui do estado do Amazonas notificou mais 2.445 novos casos da doença, totalizando para 292.494 o número total de casos de Covid-19. O boletim ainda traz a informação de 134 mortes em consequência da Covid-19, elevando o total para 9.753 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 9.713.909 casos registrados de Covid-19, com um total de 236.201 mortes com consequência da doença. O país também soma hoje 8.637.050 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7h03, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Já não há mais dúvidas. Só a vacinação em massa contra a Covid-19 vai fazer a vida voltar a transcorrer com o mínimo de normalidade. Muito tempo foi perdido e o país ainda não tem vacinas suficientes para atender a mínima parte da sua população. Não há palavras que possam traduzir a dor das milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Quem vai pagar pelas vidas perdidas pela falta de assistência? Quem vai pagar pelas vidas perdidas pela falta de UTI? Quem vai pagar pelas vidas perdidas pela falta de oxigênio? Quem vai pagar pelas compras superfaturadas de respiradores? Quem vai pagar pelas vidas perdidas pelo atraso nas vacinas? Essas perguntas vão continuar por quanto tempo na cabeça do povo do Amazonas? O povo não vai aceitar a impunidade. Os familiares e amigos merecem essas respostas e que elas sejam breves. Afinal, o povo precisa delas para poder seguir em frente. O povo precisa que os esforços pela vacinação em massa saiam do discurso e do papel e virem realidade. Todas essas medidas são necessárias para que o medo no seio das famílias hoje seja transformado em esperança. 18 horas. 7h04, Karime. Um beijo, obrigada, até segunda-feira. Segunda-feira, a partir das 6 da tarde, a gente volta com você para mais uma edição do 18 horas. Bom final de semana a todos e até. Você ouviu 18 horas.